menos alfa menos isso aqui. Esse número aqui, em módulo, é maior do que alfa. Então, mesmo que o alfa seja negativo, esse número aqui fique positivo, esse número aqui está podendo ser negativo. Quer dizer, a gente tem uma raiz positiva boa aí, quer dizer, então a gente vai ter ômega, vamos chamar ômega mais ao quadrado. Essa raiz aqui que eu vou chamar de ômega mais ao quadrado, né? Ela vai ser menos alfa, mais a raiz quadrada de alfa 2, mais 4 delta 2, sobre 2. E aí aqui 1 capa 2. Então eu posso dizer, posso tirar a raiz aqui, né? A raiz quadrada de ômega vezes aqui vai ter a raiz quadrada de capa 2 é o módulo de capa. Então, esse número aqui é positivo. E aí, tá certo, isso aqui é positivo, né? Tá legal. Agora, vou ter uma outra raiz que seria ômega menos, né? Chamar essa raiz aqui ômega menos ao quadrado, a raiz que vai vir com sinais menos, ela vai ser menos alfa mais raiz quadrada de alfa 2 mais 4 delta 2 sobre 2. Tá certo. Então, se alfa é positivo, isso aqui vai ser sempre negativo. Se alfa é negativo, esse número aqui é negativo, mas esse número aqui vai ter módulo maior do que alfa. Então, essa raiz aqui, de qualquer maneira, esse numerador é positivo. E aí, esse número aqui é sempre negativo. Então, essa segunda raiz, ela é sempre negativa. Então, ela vai dar sempre um ômega menos, né? Que vai ser imaginário. Esse ômega menos vai ser sempre I vezes alguma coisa. Eu posso chamar de ômega zero. Então, eu vou ter sempre uma frequência imaginária. Então, esse sistema, né, vamos dizer assim, está com essa característica, quer dizer, esse alfa, né, quem está controlando tudo é o alfa, e alfa é o parâmetro que está ligado ao termo de propagação. Quer dizer, se eu tirasse esse alfa, e se nós tirarmos o alfa, né, quer dizer, o alfa é o que está dando a parte espacial do φ, né, então se eu tirasse o alfa, a gente zerando o alfa, bom, zerando o alfa, zerando o alfa, isso aqui é zero, isso aqui é zero, mas aí eu tenho esse 4 beta 2 aqui, mas aí eu tenho, de qualquer maneira, eu vou ter mais ou menos, tá certo? Então, então nesse caso aí, a gente também vai estar enfrentando um problema. Chamar o alfa de menos alfa. Oi? Chamar o alfa de menos alfa. Mas aí se você chamar o alfa de menos alfa, se você chamar o alfa de menos alfa, se você disser que o alfa é negativo, né? De qualquer maneira esse termo aqui fica positivo. E aí esse sinal menos aqui trava tudo, porque faz ficar negativo. Aqui não fica alfa mais ou menos. A gente chama ômega 2. Aqui. Isso. Fica alfa mais ou menos. Não vai mudar em nada. Isso, vai chamar, vamos dizer, você quer chamar alfa de menos alfa? Lá na equação. Então diz que alfa, por exemplo, é menos módulo de gama. Chama alfa menos módulo de gama. Então aqui vai ficar módulo de gama. Esse alfa é negativo. E aqui vai ficar um gama 2. Então, esse primeiro aqui está positivo, está direitinho. Mas esse segundo aqui vai ficar sempre negativo, porque esse número aqui vai ser maior do que módulo de gama. Então a gente vai ter sempre esse problema aqui. Só que a gente deveria ver o seguinte, a nossa equação de campo é a seguinte, foi D2 dt2 do φ, foi isso? Mais alfa, D2 dx2 do φ, mais beta, derivada segunda em x do que igual a zero. Essa era a nossa primeira equação. E a nossa segunda equação era D2 dt2 do que mais beta dx2 do φ igual a zero. Então isso significa que nós, né, quer dizer, nós estamos, quer dizer, a propagação, o termo que está acoplando φ com φ é um termo de derivada espacial. Quer dizer, se não houvesse o termo beta, eu teria essa relação de dispersão aqui, trivial, ômega 2, tá? Não teria problema nenhum.
teria, tá certo, teria essa relação de dispersão aqui igual a zero, ômega 2 igual a zero, né? Teria dois campos separados. Se o beta for zero, nós teríamos uma equação com derivada, quer dizer, a gente estaria dizendo o seguinte: se o beta fosse zero, eu teria a derivada segunda temporal do que é igual a zero. Então, o que deveria ser alguma coisa que só dependeria, tá certo, linearmente do tempo, se o beta for zero. Tá? E aí eu teria essa equação aqui, que pode ser uma típica equação de onda, desde que o alfa seja negativo. A gente não teria uma equação de onda no tempo. Mas agora, quando eu introduzo beta, esse meu campo aqui, a tendência dele era ter, quer dizer, ele não tem o caráter, quer dizer, ele está perdendo o caráter propagatório, né? Porque essa equação aqui não é uma equação de onda para aqui. Ela tem derivada segunda aqui, mas ela depende da derivada primeira em x. Vamos dar uma olhadinha no Lagrangiano, da onde essas equações podem ter saído. Vamos só olhar rapidamente para ver se a gente pode ter mais fácil. A gente pegar uma densidade Lagrangiana aqui, que seja assim, vou colocar assim, D2 então, que seria algo desse tipo assim, 1/2 de φ ponto ao quadrado. Vou colocar assim. Para cá, tá. Depois eu colocaria aqui o termo, seria mais alfa sobre 2 derivada de x, derivada de x do φ ao quadrado. Colocaria esse termo assim. Colocaria aqui mais um beta derivada em φ vezes a derivada em x do e depois teria o termo por que seria, deixa eu botar, primeiro botar as derivadas temporais. Esse termo aqui apareceria também mais 1/2 do que ponto ao quadrado. Então seria esse termo aqui. Aí esse termo aqui apareceria com mais alfa sobre 2 dx e ao quadrado. E depois o último, esse termo aqui vai ficar nas duas equações, ele apareceria com mais beta dx dx. Essa seria a minha ação do Lagrangiano. Bom, então se a gente fizer o princípio variacional, fazendo a variação em relação a φ, a gente aqui vai produzir 2 φ ponto delta φ ponto. E aí faz a famosa integração por partes, traz a derivada, essa derivada para cá, com um sinal menos, e produz o delta φ. Estou variando em relação a φ. Aqui não tem nada. Aqui é a mesma coisa, vou produzir o fator 2, então vou produzir mais alfa, derivada x do φ. E aí a derivada x do delta φ, que de novo eu vou integrar por partes, vou botar aqui um sinal menos, que vai dar essa derivada segunda. E aí variando aqui em relação a φ, eu vou produzir essa derivada dx do delta φ, eu transfiro para cá, vai ficar menos beta, derivada segunda, atuando aqui, igual a zero, que é a primeira equação. Multiplicando toda por menos 1, a gente ganha a primeira equação. Faltou um φ no último termo, não? Não, porque eu variei em relação a φ, aqui tinha delta φ, certo? E depois a segunda equação vai ser essa aqui, eu vou produzir a mesma coisa, vamos produzir menos de 2 pontos. E aí quando a gente variar em relação aqui, vai ter o d aqui, dx do delta aqui, que eu transfiro para cá, vai ficar menos beta, então vai ficar mais beta. Então eu posso multiplicar e vai ficar mais beta dx ao quadrado igual a zero. Então, a gente viu que esse sistema pode ser escrito por esse Lagrangiano ali em cima. Então vamos ver o que pode dar. Então, essa integração por partes é porque para a ação não vai alterar, né? Oi? Essa integração por partes. É, porque para a ação não vai alterar, exatamente. Isso. E outra pergunta, mais ignorante, olhando as equações de campo,
Como é que você escreve a lagrangiana? Você imagina sempre o seguinte, cada equação de campo, ela é, quando você pega aquela equação, você está imaginando que essa equação aqui, para ela ser zero, é porque ela foi multiplicada por um delta φ. É isso que estava acontecendo. Primeiro, você pega a tua lagrangiana, varia em relação a φ, produz o delta φ, a equação de campo é o coeficiente disso. Então, isso aqui está me dizendo o seguinte, que eu tenho um φ 2 pontos vezes delta φ. Então, isso está me dizendo que eu deveria ter um termo do tipo φ 2 pontos φ, que por integração por partes eu jogo d ponto φ, d ponto φ. Então, esse primeiro termo já me indica que eu devo ter um termo de dφ ao quadrado. Esse segundo termo, se eu tenho uma derivada segunda vezes delta φ, é porque, se eu tenho uma derivada segunda, é porque eu fiz uma transferência de derivada. Então, isso aqui deveria ser um termo dx φ. E a mesma coisa aqui. Quer dizer, pela equação de campo, você multiplica a equação de campo daquele campo pela variação daquele campo. E aí você já vislumbra os termos que você tem que ter na ação, certo? Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Talvez fique uma coisa mais interessante, porque eu acho que às vezes olhando para a ação, a gente fica com uma noção mais global do que olhando para as equações de movimento, elas ficam muito quebradas, uma para aqui, outra para aqui. Se a gente olhar para a ação, a gente coloca tudo numa coisa só. Talvez a gente possa escrever essa ação da seguinte maneira. Como os campos φ estão acoplados no meio desse termo, vamos definir um vetor φ, um vetor coluna φ, que eu vou chamar de φ grande. E aí eu poderia escrever essa minha lagrangiana da seguinte maneira. Um meio, vou botar assim, de φ ponto. Vou fazer assim, vou botar assim, meio, Então, vamos fazer o seguinte antes disso. Vamos fazer integração. Talvez seja hoje fazer integração por partes aí. Isso, vamos fazer o seguinte. Vamos escrever o seguinte. Esse termo aqui eu posso escrever como sendo menos 1 meio. Talvez deixa eu ver que seja melhor. Vamos fazer o seguinte. Menos 1 meio de φ 2 pontos. Vou explicar por que não é mais útil fazer isso. Aqui vai ficar menos 1 meio do que 2 pontos. Isso aqui é 1 meio de que ponto, que ponto. Aí um dos que pontos eu integro por parte, fica assim. Aqui é a mesma coisa, dx φ, integra por parte, vai ficar menos alfa sobre 2, φ, laplaciano, φ. E aqui deixa como está, vai ficar menos beta. Eu posso escrever esse termo da seguinte maneira. Menos beta sobre 2, φ, laplaciano aqui. E o mesmo termo, menos beta sobre 2, aqui, laplaciano. Esses dois termos são iguais. Esse termo aqui é exatamente esse termo integrando por partes. Esse termo aqui é a mesma coisa. Se eu integro isso aqui por partes, vai ficar dqφ, dxφ, dxφ, que é esse termo, esse beta sobre 2 com esse beta sobre 2. Eu simplesmente fiz isso aqui para simetrizar, para ter uma hora derivada segunda atuando no Q, outra hora derivada segunda atuando no φ. Então aí agora, se a gente faz aquele truquezinho que eu falei, né, como esses campos estão acoplados, vamos chamar esse φ, vamos definir um vetor coluna φ, que é assim, que é φ, Q. Definir esse vetor coluna aqui, que é φ, Q. Então, isso aqui me permite escrever o nosso lagrangiano da seguinte maneira. Posso botar esse fator menos 1 meio em evidência. Menos 1 meio. E aí aqui eu posso botar φ transposto. Perfeito. E aí eu posso botar aqui uma matriz. Vou botar aqui uma matriz 2 por 2. Que vai ser assim. E aqui eu vou botar assim. Menos 1 meio. Vou botar assim. Menos 1 meio. Que é o φ transposto, e vamos colocar aqui o vetor sob a forma de vetor coluna.
Então, quem é que liga φ com φ? Vai ser esse termo aqui, derivada temporal segunda. Esse termo aqui vai ser φ, derivada temporal segunda do φ. Depois eu vou ter esse termo aqui, mais alfa, derivada x ao quadrado. Vou ter o menos 1 meio em evidência. Tem menos 1 meio em todos os lugares. Então, esse termo aqui, quer dizer, φ com φ, o termo φ é esse termo e esse termo. Então, eu tenho menos 1 meio de φ derivada segunda do φ e menos 1 meio de φ derivada segunda. Eu esqueci também de colocar esse termo aqui, está aqui, e tem esse termo aqui que é. Então, esse termo aqui, primeiro termo, eu vou ter φ, esse elemento aqui vai ficar d2 φ bom, de φ, que é esse termo aqui, e o termo d2 dx ao quadrado φ, que é esse termo aqui. Agora, eu tenho um termo que acopla φ com φ. O termo que acopla φ com φ é esse aqui, é beta dx2. Então a gente vê o seguinte, com essa primeira linha, a gente gerou esse termo, que está aqui, gerou esse termo, que está aqui, e gerou esse termo aqui, que é o que está aqui. Então a primeira linha, isso aqui me acoplou φ com φ, isso aqui me acoplou φ com φ. Agora vamos fazer o contrário, φ com φ. Aonde é que está o termo de φ com φ? É esse termo aqui, menos beta, o beta dx2. Esse é o termo que φ. E depois o termo que é a derivada segunda, estando atuando no que. Então aqui é d2 dt2. Podia repetir do L de cima para o L de Oi? baixo? Aqui? Aqui eu fiz uma integração. Aqui é φ ponto, φ ponto. Eu integro por partes o primeiro φ ponto, libero o primeiro φ ponto e jogo a derivada segunda. Fiz a mesma coisa aqui, fiz a mesma coisa em todos os tempos. Joguei sempre a derivada para atuar no segundo. Colocamos a ação desse modo aí, tá? Isso aí, quer dizer, deu aquele, no fundo isso aqui está dando aquele determinante. Se a gente vai para o espaço de Fourier, isso aí dá para nós aquele determinante. Talvez, deixa eu ver aqui uma coisa, se a gente pudesse pensar o seguinte, talvez fosse mais vantagem a gente decompor esse lado. Então, isso aí é uma possibilidade. Vou fazer a segunda possibilidade, que é assim, vamos separar o termo em φ do termo em φ, do tempo temporal do tempo espacial. Aqui eu estou juntando tempo com espaço. Vamos fazer a seguinte coisa. Vamos manter o lagrangiano só temporal. O lagrangiano temporal é diagonal, φ de 2 pontos, ele é completo, ele não mistura φ com. Então, vou manter esse lagrangiano assim, menos 1 meio. Ele vai ser para nós assim, vamos dizer, a gente pode escrever ele assim, φ, que tem uma matriz, eu posso botar aqui, derivada temporal segunda, e aqui φ que. Esse é o primeiro termo, menos 1 meio de φ, dt2φ, menos 1 meio de que dt2, quer dizer, não tem nenhum mix, a matriz aí que está no meio é a matriz de identidade, tem só o operador dt2. Agora, o termo de imposição, ele mistura. Então, vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui em evidência, vamos de novo botar aqui esse menos 1 meio em evidência. Mas vamos fazer o seguinte, vamos escrever isso aqui assim, ó, φ, aqui o operador dx2, que está fatorado, tem um dx2, mas vamos colocar aqui a matriz que acopla φ com φ. Então, aqui eu tenho uma matrizinha que vai ser φ com φ tem o alfa, φ com φ tem o beta, Q com Q, aí tá, Q com Q eu tenho beta, Q com φ eu tenho beta e Q com Q eu não tenho zero, certo? Então vê se esse termo aqui reproduz esse termo aqui. E esse termo aqui tem que me reproduzir. Vamos ver se está aí para me reproduzir esse termo aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Eu fatório menos 1 meio, aí eu vou ter φ, aí eu vou ter menos 1 meio, alfa, φ derivada segunda do φ,
e vamos ter φ derivada, beta derivada segunda do Q. Tá? Então, esse termo φ com φ está aqui, o termo φ com Q está aqui. Agora o termo Q com φ está aqui, e eu não tenho termo Q com Q. Quer dizer, na nossa ação nós não temos termo de derivada espacial de Q. Então, por que eu estou colocando dessa forma? Porque separou o tempo do espaço, porque na parte temporal está tudo diagonal. Na parte espacial é que tem a mistura. Mas observe o seguinte, essa matriz aqui é uma matriz simétrica. Então, toda matriz simétrica pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Deixa eu apagar isso aqui. Nesse caso, a matriz simétrica é 2 por 2. Então, a transformação ortogonal vai ser uma transformação SO2. Deixa eu apagar isso aqui. Então, nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos pegar essa matriz aqui e diagonalizar. Porque aqui esse operador aqui ficou livre, ó, ficou dx2. Então vamos pegar essa matriz alfa, beta, zero. Essa matriz, vamos tirar o primeiro, essa matriz é diagonal, ela é simétrica. Então ela pode ser diagonalizada e ser levada, né, a uma forma diagonal. Ela pode ser colocada dessa forma. Alto valor lambda 1, 0, 0, alto valor lambda 2. Vamos ver quem são os altos valores dessa matriz. A equação circular é alfa menos lambda vezes 0 menos lambda, então vai ter menos lambda, menos beta 2, né, igual a 0. A equação circular é determinante, né, da matriz menos lambda vezes a identidade igual a 0. Então vai ficar alfa menos lambda, 0 menos lambda. Então o determinante disso aqui igual a 0. Então alfa menos lambda, então vai ficar isso aqui, a beta 2. Então nós estamos tirando primeiro os autovalores da equação circular dessa matriz. Então vai ficar menos lambda 2 mais alfa lambda mais beta 2 igual a 0. Vamos multiplicar aqui. Certo? Então, fica lambda 2 menos alfa lambda menos beta 2. Então, os autovalores dessa matriz vão ser alfa mais ou menos raiz quadrada de alfa 2 mais 4 beta 2 sobre 2. Que é exatamente aqueles autovalores que a gente estava lá, chegamos lá no caso pela análise das equações de movimento. Então nós temos dois autovalores. Vamos dizer, lambda 1 vai ser esse autovalor aqui, alfa, raiz quadrada de alfa 2, mais 4 beta 2, sobre 2. E o lambda 2 vai ser alfa menos raiz quadrada de alfa 2 mais 4 beta 2 sobre 2. Tá certo. Então, para só tirar os altos. Então, a gente sabe o seguinte: essa matriz vai poder ser diagonalizada. Então, isso significa o seguinte: que tem uma matriz R que atuando em alfa, beta, 0, aqui a matriz R transposta, né, vai ser igual, a matriz ela é ortogonal, então o inverso dela é o transposto dela, vai ser igual a lambda 1, 0, 0, lambda 2. Muito bem, então eu sei, eu posso realmente calcular quem é essa matriz. Essa matriz ela é uma matriz ortogonal, a matriz é SO2. Então vai ter uma matriz tal que cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ. Então, por que eu estou fazendo tudo isso? Tem uma razão de ser. Nós estamos vendo que a gente talvez possa diagonalizar o problema e aí reduzir o problema a dois campos independentes. Isso é importante, a relação de dispersão já estava nos dizendo isso. Cosseno, seno, menos seno, cosseno. E a matriz é alfa, beta, 0. E aqui a matriz transposta. Cosseno, menos seno, seno, cosseno. Estou querendo saber quem é a matriz que diagonaliza. Na teoria eletrofrata, isso é exatamente o ângulo de Weinberg.
quando a gente diagonaliza a matriz de massa que mistura o fóton com os externos. E aqui, isso aqui é o lambda 1, 0, 0, lambda 2. Então, tá, essa é a matriz que diagonaliza. Vamos ter uma informação sobre ela. Vamos realizar primeiro esse produto aqui. Vai ficar alfa vezes cosseno de θ. Alfa cosseno de θ. Nossa, não fiz 2 por 2, deixa eu aumentar isso aqui. Assim. Vai ficar alfa cosseno de θ mais beta seno de θ. Depois, menos alfa seno de θ mais beta cosseno de θ. Depois, beta cosseno de θ. Depois, menos beta seno de θ. Alfa mais beta, menos alfa mais beta, beta cosseno, menos beta seno. E agora a gente ainda tem que multiplicar por essa matriz aqui. Deixa eu apagar. Então, a gente sabe, eu não vou nem mais escrever. Bom, a gente sabe quem é o lambda 1 e sabe quem é o lambda 2. Tá? A gente sabe quem são os lambdas. Em função do alfa do beta. Então, se a gente fizer agora esse termo aqui, a gente vai fazer. Quem vai ser o lambda 1? Vai ser a primeira linha daqui. Então, vai ficar alfa cosseno ao quadrado de θ. Então, quem vai ser o lambda 1? Vai ser o primeiro elemento. Essa matriz por essa matriz. Vai dar um lambda 1. Vai ficar alfa cosseno ao quadrado de θ mais beta seno θ cosseno θ. Isso aqui. Alfa cosseno ao quadrado de θ mais beta seno θ cosseno θ mais beta seno θ cosseno θ. Vai dar 1 por 2. Isso aqui vai ser igual a lambda 1. Certo? Isso mesmo? Vai ficar alfa cosseno ao quadrado mais beta seno cosseno mais beta seno cosseno igual a lambda. Depois o outro termo que vai dar zero, eu vou ter menos alfa seno cosseno mais beta menos alfa seno cosseno mais beta cosseno ao quadrado. Menos alfa seno cosseno, isso vai ser zero. Menos alfa seno de θ cosseno de θ. Vou pegar essa primeira linha e multiplicar pela segunda coluna. Vai ficar menos alfa seno θ cosseno de θ mais beta cosseno ao quadrado de θ. E depois menos beta seno ao quadrado de θ. Isso é zero. Então, essa equação vai ficar o seguinte, ó. Seno θ cosseno de θ, eu posso escrever isso aqui como menos alfa sobre 2 seno de 2θ. E isso aqui eu posso escrever como sendo mais beta cosseno de 2θ. Igual a zero. Certo? E fica menos alfa seno de 2θ, 2 seno θ cosseno de θ, e cosseno de 2θ cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Então, isso aqui é igual a zero, então eu posso dividir separado, eu passo aqui igual a menos, então isso aqui é igual a 1 é igual a outro. E aí a gente pode tirar o seguinte, a tangente de 2θ de 2θ é 2 beta sobre alfa. Certo? A tangente de 2θ é 2 beta sobre alfa. Então eu sei quem é θ. Então 2θ, então eu sei quem é θ, né? Então θ é 1 meio do arco. Tangente 2 beta sobre alfa. Então eu sei quem é θ, então eu sei diagonalizar essa matriz. Deixa eu olhar isso. Então, nós sabemos, quer dizer, eu sei que é, quer dizer, eu sei quem é θ, 2 beta sobre alfa. Então eu sei diagonalizar essa. Quem sabe θ, quem conhece θ, conhece seno de θ e cosseno de θ. Então a gente conhece a matriz R. Então a nossa matriz R é conhecida.
menos seno de θ, cosseno de θ. Essa é a nossa matriz. É claro que sabe, aí eu posso dizer que se eu sei quem é tangente de 2θ, claro que eu posso tirar automaticamente quem é o seno de 2θ e quem é o cosseno de 2θ. Se eu sei o seno de 2θ e o cosseno de 2θ, eu posso tirar o seno de θ e o cosseno de θ. Ele tem aquela relação, conhece o arco francamente, sabe o cosseno de 2θ? É cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. E o seno de 2θ é 2 seno de θ. Cosseno de θ. Então a gente pode escrever o seguinte, né? Cosseno de 2θ, que eu conheço, é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de θ. Então eu posso trazer isso aqui, esse menos 1 para cá, menos 1, e aí eu tenho esse menos 2 dividido por 2, então vai ficar 1 menos cosseno de 2θ sobre 2, seno ao quadrado de θ. Então é claro, dessa relação aqui, se eu sei a tangente de 2θ, eu sei o cosseno de 2θ. Se eu sei o cosseno de 2θ, eu sei o seno ao quadrado de θ, portanto eu sei θ. E claro, quem sabe seno ao quadrado de θ, sabe cosseno ao quadrado de θ, que é 1 menos isso. Né? Quer dizer, cosseno ao quadrado é só fazer aqui o contrário. Né? Isso aqui é menos 1 mais, então vai ficar cosseno de 2θ é igual a cosseno ao quadrado de θ menos 1 mais, então vai ficar 2 cosseno ao quadrado de θ mais 1. Cosseno de 2θ menos 1 sobre 2 é o cosseno ao quadrado de θ. Isso está errado, né? Ao contrário, esse aqui é menos 1, isso. Menos 1, menos, então vai ficar 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Mais 1. Então, de fato, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, quer dizer, se eu sei a tangente de 2θ, imediatamente eu tiro o seno de 2θ e o cosseno de 2θ. Ou seja, eu tiro o cosseno de 2θ. Se eu conheço o cosseno de 2θ, eu automaticamente sei o seno de θ e sei o cosseno de θ. Então, a matriz R foi determinada. Só estou dizendo isso, com os parâmetros que nós temos, né, nós conseguimos diagonalizar essa matriz aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui vai ser o seguinte. Aqui o que eu tenho é a matriz, então eu posso fazer o seguinte, eu posso botar R transposto aqui e o R aqui, porque R transposto vezes R dá identidade. Eu vou deixar o D2, DT2 aqui, porque ele não faz muito problema, porque ele é essas matrizes são constantes, esse DDT só vai atuar no campo. Então eu boto R transposto R, que é a identidade. E aqui eu faço a mesma coisa, eu boto R transposto R, R transposto R, e deixo o meu D2, DX2 aqui, para não atrapalhar. Então eu posso agora fazer o seguinte, eu posso reabsorver esse R aqui e esse R transposto aqui, vai ficar tudo certinho. Olha, eu reabsorvo esse R aqui, reabsorvo esse R aqui, e essa matriz aqui fica diagonal. Então nós podemos passar agora para uma nova base de campo. A gente sai do campo φ do campo aqui, e a gente pode passar para uma nova base, que vai ser o campo φ-til, que-til, que vai ser definido como sendo a matriz R, que é uma matriz fixa, paramétrica, só depende de alfa e beta, que são parâmetros, atuando em φ. Então o nosso lagrangiano agora, ele vai ficar o seguinte, ele vai ficar, isso aqui vai ficar φ-til, que-til, e isso aqui φ-til, que-til. Então nós vamos ter menos 1 meio de φ-til D2, DT2, φ-til, menos 1 meio do que-til, D2, DT2, φ-til. Ou seja, o termo cinético continuou sendo diagonal, porque ele já era diagonal. Se eu faço uma mudança de base ortogonal, uma coisa que é diagonal continua diagonal, então ele não se alterou. Agora, esse termo aqui simplificou, ele ficou menos 1 meio de φ-til, vou botar assim agora, φ-til, que-til, que é isso aqui, essa reabsorção. Φ transposto aqui com R transposto, φ-til, que-til. Aqui essa matriz ficou diagonal, isso aqui é o lambda 1, lambda 2. Ficou a matriz assim, lambda 1, 0, 0, lambda 2. E aqui ficou φ-til, que-til.
Então a gente está vendo que a gente pôde ir para uma base onde os dois campos se desacoplam. Quer dizer, aquele acoplamento, na verdade, era um acoplamento fictício. Porque, na verdade, eu posso agora reescrever, ó, esse termo aqui vai ficar φ com φ, e esse termo vai ficar aqui com Q. Ou seja, eu posso escrever o meu lagrangiano em duas partes que não se mixam. Vai ficar menos o meio do φ derivada temporal segunda φ e menos o meio do lambda 1, que é alguma coisa que eu conheço em função do alfa e do beta. Aqui tem o V2 do x2. Esqueci de colocar. φ V2 dx2 φ. E agora vamos para o termo aqui. Então, se está tudo dado, porque essa matriz é aqui. Então, nós vamos ter agora menos o meio do quitil, D2 dt2, quitil, e esse termo aqui, menos o meio do lambda 2, quitil, aqui tem 2 dx2, tudo aqui é menos o meio, que é menos o meio do lambda 1, D2 dx2, e aqui é menos o meio. Cara, isso tem que fazer tudo errado aqui. Para acertar, aqui era o tempo dela. Menos o meio do quitil, derivada temporal segunda aqui, que é esse termo aqui, que acaba diagonal, continua diagonal, e vai aparecer esse termo novo. Menos o meio de lambda 2, quitil, derivada espacial segunda, quitil. Então nós temos um lagrangiano aqui. Então, ou seja, eu posso escrever, agora eu faço de novo as integrações por parte, vai ficar um meio do dt quitil ao quadrado, e aqui mais um meio do lambda 1 dx quitil ao quadrado. E aí agora eu vou ter mais um meio do dt quitil ao quadrado, e aqui mais o meio do lambda 2 dx quitil ao quadrado. Então eu tenho o meu problema de desacoplou. Então, às vezes a relação de dispersão, ela pode indicar. Por que a gente percebeu isso? Porque a gente obteve aqueles dois álgebras, quer dizer, a gente viu que tinha um acoplamento entre φ e Q só na parte espacial. Então a gente viu que o Q e o φ se misturam na parte espacial. Então, quer dizer, por que a gente voltou? A gente foi para a relação de dispersão e queria entender a razão, né, por que estava aparecendo sempre uma frequência imaginária. Então, vamos tentar entender isso na ação. Então, a gente voltou para a ação e viu que na ação a gente teria como desacoplar os dois campos, porque o acoplamento deles estava só na parte espacial e a parte temporal estava diagonal. Então, a gente ficou esse lagrangiano aqui, é um lagrangiano só para o φ, separadamente, e esse lagrangiano é um lagrangiano só para o Q. E aí, claro, agora nós podemos olhar separadamente esse problema. Então, esse problema aqui, né, se eu olhar agora as equações, a relação de dispersão dele, né, isso aqui vai me dar ddt menos iômega, vai ficar menos ômega 2, e aqui vai aparecer menos lambda 1 capa 2 igual a zero. Essa é a relação de dispersão para esse campo aqui. Então vai ter ômega 2 mais lambda 1 capa 2 igual a zero. E essa relação de dispersão aqui vai ficar menos ômega 2 por causa do dt ao quadrado, e aqui vai ficar o i kx, vai ficar menos lambda 2 capa 2 igual a zero. Ou seja, vai ficar mais aqui. Agora fica fácil da gente entender. Lambda 1 é um alto valor positivo. Nós tínhamos visto que o lambda 1 era alfa mais blá blá blá. Então o lambda 1 é positivo. E o lambda 2 é o que dá negativo. Exatamente, o lambda 2 dá negativo.
Então, se a gente observar aqui, ó, essa relação de dispersão aqui é que é ruim. Porque se ômega 2 é positivo, kappa 2 é positivo e lambda 1 é o alto valor positivo, isso aqui não vai poder ser zero. Isso aqui só vai poder ser zero, como isso aqui é lambda 1 é positivo, isso aqui vai ser zero para a frequência imaginária, porque isso aqui vai estar me dando ômega 2 igual a menos lambda 1 K2. Como esse lambda 1 é positivo, então isso aqui está me dando que a frequência ômega é I raiz quadrada de lambda 1, porque lambda 1 é negativo. Lambda 1 é positivo. Então, se lambda 1 é positivo, eu tirei a raiz quadrada de menos 1, que é I, raiz de lambda 1, e aqui dá módulo de K. Então, nós estamos descobrindo o seguinte: nesse sistema, o campo problemático é o campo fictil. É o campo que é dado por cosseno de θ φ mais seno de θ φ. Quando a gente fez aquela diagonalização e definiu, esse é o campo fictil. Essa combinação de campo é justamente a combinação de campo que está dando um módulo físico, está dando uma frequência imaginária. Aqui é tudo bem, porque o lambda 2 é negativo. Então, ômega 2 é menos lambda 2 kappa 2. Só que o lambda 2 é negativo. Eu posso tirar essa raiz. Então, ômega vai ficar raiz quadrada de menos lambda 2, que aí o radicando agora é um número positivo, e o módulo de K. Então, esse campo aqui, que é o campo fictil, quem é fictil? Fictil é, pela nossa, menos seno de θ φ mais cosseno de θ φ. Então eu sei, como eu conheço seno de θ e cosseno de θ em função dos parâmetros alvo e beta, eu sei exatamente quem são essas combinações de campo. Então, esse campo aqui, quer dizer, na verdade, quem é que é não? Quer dizer, eu tenho uma mistura de φ aqui no meu Lagrangiano original, mas a gente acaba descobrindo que essa especial combinação de φ com Qi é que vai dar o setor não físico, que vai dar as frequências evanescentes, vai dar os modos evanescentes. E essa combinação de campos aqui vai dar o modo propagatório físico normal. Então, às vezes, é importante a gente, na hora de estudar a relação de dispersão, a gente ver se a gente consegue, às vezes, desacoplar o meu sistema para poder garantir, assim, separar os modos. Naquele primeiro modo que a gente fez, a gente ficou sem saber muito o que estava acontecendo. A gente tinha duas... Pegamos aquele determinante e zeramos. Aí tiramos uma equação do segundo grau em ômega 2, uma equação em ômega 4. Tiramos as raízes e vimos que tínhamos raízes negativas, mas a gente não sabia muito bem quem é que estava carregando esse ômega imaginário. Aí a gente voltou para a ação e percebeu que na ação a gente podia remediar esse termo aqui. Havia um mix entre φ e Qi, que eu pude eliminar, quer dizer, buscando uma nova base de campos. Então, os campos bons para se trabalhar nesse problema não são o φ e o Qi, não são os campos originais. O ideal de trabalhar esse problema é transportar esse problema para a base fictil-fictil. E aí, se eu trabalho na base fictil-fictil, fica muito claro para mim que eu tenho um campo, uma combinação de campos que vai dar uma propagação evanescente e tem uma propagação de campos que vai dar uma propagação boa. Então, o problema fica bem organizado, a gente entende o que está acontecendo, certo? Então, esse exemplo aqui, eu não cheguei na relação de campo e partícula, porque a gente está tratando sistemas ainda sem invariância relativista. Eu estou separando o tempo do espaço, ninguém está trabalhando com nada que seja invariante de Lorentz. Então, a gente está trabalhando com tempo e espaço separadamente, estamos trabalhando em sistemas, em princípio, não relativistas, né? No momento, a gente está mais interessado nas relações de dispersão. Eu vou dar um exemplo para vocês fazerem como tarefa, que vai envolver um pouco esses conceitos aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Esse problema que certamente que eu vou dar agora, o ideal vai ser fazer ele comigo. Vou dar um problema
que é uma derivante desse aqui, mas sem dúvida é melhor fazer já direto. Você já entende o que fazer. E aí vai ter diagonalizações sucessivas. Então o problema algebricamente é tratável, mas vai ficar grande, então está no meio. Então vou deixar a seguinte tarefa, que é parecida com essa aí. Que vai ser a seguinte. Dois campos também. Fique. E aí, em vez de botar as equações de campo, eu vou dar dilatação. Vou dar o Lagrangiano. Então, o Lagrangiano ele vai ter esse termo aqui, 1/2 de φ ponto ao quadrado. Mais 1/2 de φ ponto ao quadrado. Só que a novidade agora é que eu vou colocar aqui um termo de mix, com alfa, φ ponto. Então agora eu já tenho um mix também na parte cinética. Antes eu só tinha um mix na parte de derivada, na parte espacial. Então botei isso aqui. Agora vamos colocar o seguinte termo, mais um beta esse termo aqui tem a mesma, mas ele é desacoplado. E vamos introduzir agora esse termo aqui, mais gama termo agora em derivada quádrica. Ele é derivada segunda de φ ao quadrado, ou seja, derivada segunda de φ vezes derivada segunda de φ. Aqui, vamos ter um termo que vai ser φ. Derivada segunda de φ também ao quadrado. E aí agora aqui eu vou botar um termo de mix. Então um termo aqui que vai ser mais zeta derivada segunda de φ derivada segunda de φ. Então, esse problema aí tá. Primeiro, então, fizer a tarefa de sempre. Primeiro, olhar as equações de campo, ver as relações de dispersão. Então, equações de campo. Relações de dispersão. E terceiro item é encontrar a base mais apropriada de campo. Encontrar base de diagonaliza completamente então o meu exercício anterior na mesma direção seria bom fazer a primeira parte, olhar, vai ter um determinante, olhar esse determinante, ver que vocês vão ter raízes estranhas, mas não vão saber muito bem interpretar. Aí depois vocês voltam para o problema e comecem a ver a diagonalização. Aqui vocês vão ter um problema de duas diagonalizações, porque tem que se diagonalizar. Esse setor aqui já é diagonal, mas esse setor aqui não. Nós temos derivada quarta, está acoplando φ com φ. E o termo temporal também está acoplando φ com φ. Então nós temos dois tipos de
transformações ortogonais para fazer. Então vai aparecer muitos senos e cossenos aí, então é melhor realmente fazer com Maple, que eu acho que pode facilitar. Aí vocês encontram a base de campo, né? Que vai então diagonalizar o sistema, para a gente poder saber quais são os modos bons e quais são os modos ruins desse sistema. Então essa, vamos dizer assim, a gente pegou um problema ali simples, né? A gente está trabalhando com situações assim, concretas, mas não realísticas, né? Problemas com exemplos, para a gente ver os tipos de método que a gente tem que atuar. Então a questão da diagonalização, a questão de encontrar bases de campo convenientes, às vezes é muito importante na discussão das relações de dispersão. Depois, na próxima aula, a gente já vai começar a trabalhar o caso, por exemplo, dos campos de Gauge. Vamos começar a mapear a relação de dispersão para eletrodinâmica em 4 dimensões, em 3 dimensões. Então, vamos aos pouquinhos aquecendo. Mas o que eu estou querendo só chamar para vocês a atenção, né? Quer dizer, não pretendo que absolutamente em 4 aulas dá um curso completo. São apenas, eu estou dando aquilo que, mais ou menos, quem é da nossa área, quem faz física de campos e partículas, quem trabalha com um modelo padrão, por exemplo, vai enfrentar a discussão da matriz de Kabiko-Kobayashi-Maskawa no setor de quarks, vai enfrentar a discussão da matriz de Nixon dos neutrinos, vai enfrentar a questão da diagonalização de campos de Gauge depois de quebra espontânea da simetria. É esse tipo de procedimento que a gente tem que adotar para estudar as relações de dispersão e tirar as massas corretas, o espectro correto. Claro que eu vou chamar uma atenção para uma outra discussão aqui depois, que vamos trabalhar um pouco mais a velocidade de grupo. Vamos tentar, através da relação de dispersão, chegar, por exemplo, ao estudo da velocidade de grupo e ver a discussão entre velocidade de fase e velocidade de grupo, né? Em função das relações de dispersão, e falar de alguma coisa interessante chamada birrefringência. Provavelmente o sistema que vocês estudam pode ter birrefringência. Então, a relação de dispersão, ela vai nos indicar a presença de birrefringência. A birrefringência significa que ondas, né? A mesma onda eletromagnética, se ela tiver num certo meio, mas ela só mudar a polarização, ela muda a velocidade. Então, a velocidade de propagação, a velocidade de grupo da onda, a velocidade física de propagação da onda, passa a depender da polarização. Não depende só do meio, depende do estado de polarização da onda. Se a onda é polarizada circular para a direita, se é polarizada circular para a esquerda. Então, eu acho que esse fenômeno é interessante, que é o chamado fenômeno da birrefringência, e pode estar presente nesses modelos estendidos que vocês estudam, tá certo? A gente vai depois discutir essa questão. Eu acho que a gente pode